Olá, seja muito bem-vindo ao Sala da Indústria. O podcast do Cimex existe para ouvir especialistas e ajudar você, nosso ouvinte, a crescer no mercado com dicas de competitividade, hacks de negócios e muito mais. Esse é um conteúdo especial com curadoria de produção do Cimex, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região. Vamos juntos entender o papel da indústria e os impactos do setor no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sou Bira Hesler, presidente do Cimex na gestão 2023-2025, diretor na Hesler Chavetas e na RZB Moldes e Usinagem, e hoje vamos conversar com empresários que fazem a indústria acontecer e estão atentos às inovações e ao aperfeiçoamento contínuo de seus dirigentes. Além disso, também contamos com a presença especial do professor Ricardo Almeida Abdala, da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Cimex. Para início de conversa, vamos abrir o espaço, convidar os nossos participantes, nossos convidados, para que possam se apresentar, falar um pouco das suas trajetórias, da sua história de vida, das suas empresas. Então, Gabriela, por favor, passo a ti primeiro a palavra, para que possa contar um pouco de ti, um pouco da tua empresa, da tua trajetória, para todos nós e os nossos ouvintes. Obrigada, Bira. Então, meu nome é Gabriela, eu sou diretora da System do Brasil, que distribui acessórios pneumáticos para todo tipo de indústria possível no país. A minha trajetória inclui experiência com toda a parte de aquisição, compras, PCP, custos, orçamentação, supervisão de fábrica e agora, então, dentro da System no comercial e no estratégico da empresa. Eu sou formada em administração, tenho um mestrado em engenharia de produção e foi um privilégio para mim ter participado do PAD. Bacana. Bom, Gabriela, muito obrigado pelas tuas palavras e por contar um pouquinho para a gente da tua trajetória e da tua formação. Obrigada. Renato, bola tá contigo aí, conta para a gente um pouquinho quem é o Renato, a tua empresa, por favor. Sou o Renato, tenho 56 anos de idade, sou o diretor da Lumibras, uma empresa fabricante de quadros de comando, interruptores, tomadas e alguns outros acessórios. É uma empresa que completou em 2024 51 anos de idade. Eu sou parte sucessória dela. É uma empresa que atravessou uma dificuldade financeira muito grande no passado e com implementação de metas nós conseguimos reestruturar ela e levar ela para um outro patamar. Eu sou um gestor que passou uma boa parte da vida trabalhando na rua como comercial e nos últimos 10 anos eu estou na diretoria da empresa. Que bacana, que bacana. E essa trajetória, assim, quando a gente tem algum percalço no caminho, ela nos dá uma força muito diferente para quando a gente consegue transpor esses obstáculos e crescer, né? E professor Ricardo, nós estamos com duas feras aqui falando conosco hoje, mas nós queremos, né? Nós já o conhecemos, mas vamos apresentar quem é o professor Ricardo aqui para quem está nos acompanhando. Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Almeida Abdala, o pessoal me chama na Fundação Dom Cabral de Ricardo Abdala, né? Ou Abdala. Esse ano eu completo 24 anos de atendimento, né, à Fundação Dom Cabral, já passei minha formação básica em administração de empresas também, né? Já aí passei mestrado, doutorado e na Fundação passei também pela sala de aula, coordenação dos programas da Fundação, coordenei os programas da Fundação pós-graduação durante 10 anos, né? E atualmente estou no Conselho de Educação da Fundação, onde nós formulamos, né, quais são os programas, quais são os conteúdos e qual vai ser a formação dos nossos alunos e como que eles devem sair, não só hoje, como também na perspectiva de futuro. Então, recentemente, a gente desenvolveu uma pesquisa trazendo esses insumos, né, das empresas para que nós pudéssemos adequar os programas e os conteúdos para que os nossos alunos, né, que nós chamamos de participantes, pudessem sair melhor preparados para o mercado. Que bacana, obrigado. E essa experiência toda, o senhor dividindo aí com os alunos, né, com empresários, né, não só alunos, né, dividindo informações, dividindo experiência, e aprende e ensina toda hora, né, isso é muito bacana. Nós estamos aqui reunidos, né, porque a gente teve um programa muito bacana no Cimex, né, que foi esse programa de aperfeiçoamento de dirigentes.
É um programa que o CIMEX visa a educação de uma forma completa, desde aquele aluno do ensino médio que possa fazer um contraturno, possa evoluir, porque a gente precisa ter essa formação e termos sucessão de todas as nossas áreas, as nossas linhas, as nossas empresas, né? E esse programa ele foi desenvolvido com muito carinho, né, junto com a Fundação Dom Cabral. E eu queria entender um pouquinho de vocês, Gabriela, Renato, como é que foi essa experiência, né, o que isso pôde agregar? Porque quando a gente fala de um programa de aperfeiçoamento, a gente não sai do zero, a gente está aperfeiçoando alguma coisa que nós já temos um prévio conhecimento. Existe sim, eu acho, né, professor, um nivelamento, né, do conhecimento entre todos os alunos, mas... E o que é bacana, quando a gente aperfeiçoa, nós, de novo, aprendemos e ensinamos ao longo de toda a trajetória. E isso ele passa muito por uma questão de estratégia, né? Como é que foi essa estratégia de poder assimilar e a estratégia talvez até de entrar num programa desses, né, para melhorar, para se aperfeiçoar mais? Gabriela. Tu começou pontuando uma informação bem importante. É um curso de aperfeiçoamento. Então, todos nós que participamos do curso já viemos com uma bagagem, já trazemos uma bagagem. E a gente estava ali para trazer mais luz para esse conhecimento e ampliar, ver o que está sendo praticado de novo e conseguir reciclar esse conhecimento que a gente já tem e que a gente já aplica nas empresas. Então, me parece que a parte mais importante disso foi realmente ampliar aquilo que a gente já sabe, mas entender que sim, que nós já temos práticas consolidadas e que elas estão no caminho certo. E que a gente aprende a ampliar o escopo de aplicação de todas elas, né? Uhum. Conseguir saber para onde ir e conseguir saber onde que a gente quer chegar, que estrada tomar para chegar lá. Legal. Então, foi bem importante. Legal. A gente está aperfeiçoando. Legal, obrigado. A reciclagem. A reciclagem é muito importante. E também o network, né? Porque eram 20, quase 30 pessoas. E 30 pessoas, cada uma de um ramo diferente de atividade. Cada uma expondo suas dificuldades, suas fraquezas, suas vitórias. E disso tudo, todos sempre colhem alguma coisa. Isso é muito importante. Foi muito satisfatório ter feito. Que bacana. Professor, e uma coisa que o Renato trouxe aqui, que eu puxei esse gancho, é a nossa maturidade para poder expor alguma coisa nossa, particular, da nossa empresa, para um público muito diferente, que talvez nós não conheçamos exatamente as pessoas que estão conosco, nem os intuitos, nem os objetivos. Como é que é, professor, lidar com isso e trazer para eles essa exposição desses problemas, digamos assim, dessas fragilidades, e poder montar, através disso, as suas estratégias para poder cumprir o que se preconiza como curso, como aprendizado, né? Ô, Bira, eu acho que assim, a gente tem consciência, né? Nós temos clara consciência de que é uma troca. Primeiro que a educação de adultos, né, ela tem por princípio, né, o que eles disseram aí, é um aperfeiçoamento daquilo que a prática do dia a dia já tem e as boas práticas em termos de gestão também já foram aprendidas, né? Então, eu acho que assim, o ambiente de sala de aula é um ambiente onde a discussão, né, a troca, e aí a função do professor é trazer uma mediação, catalisar essas informações que estão ali e trazer essas novas práticas que podem ajudar na gestão e no desempenho das organizações. E foi muito prazeroso, né? Eu falei antes aqui da gente começar, comentei com vocês, mas foi muito prazeroso porque a turma foi muito, muito contributiva. Então, esse processo de troca dentro de sala de aula é fundamental. E nós, como professores, temos que ser os catalisadores desse processo, usando algumas ferramentas, né? Da andragogia, né, que é a pedagogia do ensino para adultos, né, como forma de facilitar esse processo de aprendizagem. Então, eu acho que assim, o dia a dia, ninguém na Fundação Dom Cabral é professor em tempo integral, né, nós somos todos profissionais, professores. Então, assim, eu tenho 30 anos de consultoria, então a gente já passou por muita coisa também. Então, a gente soma essas experiências dentro de sala, né? Eu brinco com o pessoal que, dependendo da turma, dá mais de 1000 anos aí, né? Mais do que Matusalém de experiência dentro de sala. De fato. E
E isso é importante que o senhor traz e pontua, e daí também vamos dirigir a vocês aí, Renato e Gabriela, novas práticas, porque a gente está aperfeiçoando, mas nós temos novas práticas, né? Nós temos um conhecimento já prévio, mas nós estamos dispostos a consolidar talvez aquele conhecimento, mas aprender mais um pouco ainda para a gente aplicar. Como é que foram essas novas práticas? O que vocês conseguiram trazer para dentro das empresas que deu um certo resultado, ou está dando resultado, ou tem uma visão de futuro de poder contribuir através dessas práticas novas que foram incluídas, se vocês lembrarem de alguma coisa? Gabriela, por favor. Nós comentávamos antes sobre o uso dos OKRs, dos indicadores, que é uma prática nossa, mas a gente consegue adicionar algumas coisas a esses indicadores, e tendo inclusive a questão sempre com um olhar financeiro, um olhar de investidor, e começar a trazer isso em todos os níveis da organização. Eu particularmente desconhecia a disciplina de métodos ágeis, e para mim foi muito interessante a forma como foi exposto e a quantidade de situações que nós podemos aplicar isso dentro da empresa, em todos os níveis da organização. Para mim foi muito interessante essa parte dos métodos ágeis. Que bacana. Renato. Olha, com relação a metas, nós sempre tivemos metas, né? Mas quando a gente participa de um programa desses, nós melhoramos a nossa forma de enxergar as metas. Então, quando a gente olha para dentro do nosso negócio, nós descobrimos que tem mais coisa a ser feita. Porque a reciclagem é para isso, né? A reciclagem nos dá a vantagem de poder olhar para dentro do nosso negócio e entender o que dá para melhorar. O que nós acabamos mudando com tudo isso, né? A forma de condução de tratamento das pessoas. Isso faz com que as pessoas que trabalham conosco nos enxerguem de uma forma mais tranquila e abraçam a gente como realmente nós gostamos de ser abraçados. Esse é um grande resultado que nós tivemos. Bacana, parece que eles enxergam na gente através dessa própria capacitação, porque vamos olhar numa empresa comum, entre aspas, assim, né, do dia a dia, a reciclagem para as pessoas que estão operando, que estão laborando, ela é mais intensa do que a nossa, na visão deles, né? E talvez nós trabalhando com o aprendizado, né, trazendo informações novas, a gente também consegue fazer a modificação deles também, porque acaba vindo de cima para baixo no entendimento, né, de que a gente tem que fazer a melhoria, e a gente consegue fazer, né, Renato, essa aproximação da equipe pela visão que nós temos e pela experiência que traz o próprio professor, né? Sabe que nós fizemos uma convenção de vendas agora em março, depois de alguns anos, e para mim a grande satisfação foi no final da convenção, um dos nossos representantes comerciais, ele apontou para mim e disse: Renato, eu saio daqui desafiado. É mudança de postura. É mudança de postura. É muito bacana. Bacana. Professor. Vou pegar um pouco da fala do Renato aí. Eu acho o seguinte, né? A gente tem que entender, por princípio, que isso não é fala de professor, né? Mas a mudança, ela está aí e vai continuar existindo nos próximos anos de uma maneira muito mais intensa. Então, é importante que a gente, o tempo todo, reveja as nossas práticas para que a gente realmente tenha condição de nos adaptar e adaptar as nossas empresas, né, à entrega de valor, né? A sociedade demanda entrega de valor. Então, tem valor para o cliente, tem valor para o acionista, tem vários tipos de valor. Então, isso é muito importante que a gente tenha tranquilidade, que boa parte, né, do que nós já sabemos, pode ser que daqui a alguns anos não seja mais útil, né? Então, assim, a gente tem que pensar que o processo de aprendizado, né, ele tem que ser contínuo, sistêmico. E aí vou pegar uma fala de um autor chamado David Urich, né, que eu acho interessante, quando ele fala que a gente descobre os talentos quando nós saímos da nossa zona de conforto. E aí eu acho que cabe tanto aos gestores quanto aos líderes e aos liderados, né? A gente provocar isso o tempo todo, que eles saiam da zona de conforto e descubram, né? Na verdade, tem uma outra fala também do David Popper, que ele fala,
você descobre os seus talentos, né? Você descobre os seus talentos quando você sai da zona de conforto, que é uma outra coisa importantíssima para a gente pensar, né? Então, assim, a gente tem que pensar o tempo todo quais são as demandas do mercado, quais são os desempenhos que nós temos, quais são os desempenhos que nós não temos e como nós podemos fazer para chegar lá. Eu acho que é o grande desafio que nós temos nos próximos anos, né? Já tínhamos, agora vai ficar mais ainda, mais intenso, né, professor? E falar em zona de conforto, vocês saíram da zona de conforto? Muito. E como é que foi esse processo de sair? Porque o sair da zona de conforto é uma coisa muito difícil, porque ela tem uma consciência e a vontade de sair. Tem eu acho, fatores que a gente tem que associar para essa saída. Como é que foi esse movimento assim dentro de ti? E, claro, nós saindo da zona de conforto, nós tiramos a nossa empresa da zona de conforto também. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a zona de conforto é um lugar maravilhoso, pena que nada cresce lá. Então, realmente, no momento em que a gente se propõe a crescer e a fazer uma empresa crescer, a zona de conforto já não é um lugar, não é um lugar para nós. Não, quando a gente começa a se acomodar muito e a sentir que está permanecendo muito tempo naquele lugar, já está na hora de mudar de novo. Sim. E concordo com o professor, a mudança é a única coisa que não muda na vida, que a gente vai ter sempre. Eu acho que nesse sentido da zona de conforto tem duas questões importantes, que é a pessoa se permitir a sair da zona de conforto, a pessoa, e o profissional sair da zona de conforto. Só que a gente não tem como separar isso dentro. Então, na hora em que um sair, o outro vai sair junto. Então, a hora que a gente começar a estudar, vai começar a provocar questões pessoais e tem que andar junto. E uma das disciplinas da nossa formação foi justamente a questão do autoconhecimento, que ela vem muito forte nessa saída da zona de conforto. E, Gabriela, nessa linha da zona de conforto, porque eu acho que isso é o grande estopim, assim, eu acho que quando a gente se identifica que assim não dá mais para ficar, se eu quero uma mudança profissional na vida, na minha empresa, eu acho que é um ponto muito importante a gente se dar conta disso. Tu conseguiu carregar pessoas da tua empresa para essa mudança também? Sim, sim. Porque quando a gente chega na empresa e começa a pensar e a compartilhar com os colegas alguns conceitos que se viu e se começa a pensar assim, ok, o conceito é interessante, o que a gente pode fazer aqui dentro? Então, se instiga as outras pessoas a também saírem dessa zona de conforto. Então, na verdade, a gente só puxa uma corda e vem, toda a organização vai vindo junto. Sim, que bacana. E Renato sabe que essa saída da zona de conforto, às vezes a gente não consegue fazer com que os outros saiam. Eles saem do lugar que eles estão porque eles não querem sair da zona de conforto. Tu teve alguma experiência através do PAD, dessa modificação, que olhou para a equipe, o meu pessoal não conseguiu? Porque a gente tem exemplos de várias indústrias, já debatemos isso, quando se tem uma mudança grande, né? E o que o programa promove, porque a gente muda e a gente começa a olhar, assim não dá mais para ser, eu tenho que modificar. Tem gente que não acompanha. Tu teve alguma experiência disso? Olha, até agora não. Que bom. Até agora não, mas forçando todos a andar junto comigo. Isso, sim, isso é doloroso. Sim. Não é muito fácil, né? Mas a gente tenta trazer as pessoas, o que a Gabriela falou, a gente tenta pulverizar aquilo que a gente aprendeu. Então, nem todos aceitam. Sim. Nem todos aceitam. Sim. Mas, aos poucos, quando começamos a mostrar os resultados, tenha consciência de que realmente tem que sair da zona de conforto para ter o resultado. Legal. E, professor, antes só do senhor comentar, vou colocar mais uma pimenta aqui. Sair da zona do conforto é que nem comer sopra quente, assim, a gente tem que ir indo pelas beiradinhas ou não? A gente tem que pegar e ser cirúrgico e central, assim, como é que é isso? Beira, o processo de mudança, né? A gente sempre tem um outro autor chamado Thomas Devenport e um outro autor chamado Kotter, né? Que tem um livro chamado Gerenciando a Mudança. Eles dizem o seguinte: a primeira coisa para a gente trabalhar qualquer tipo de mudança é criar o que a gente chama de senso de urgência, né? Então, esse senso de urgência, normalmente, ele é derivado das diretrizes, dos objetivos estratégicos da organização.
Então, a partir do momento que o board começa a ver que se eu fizer o que eu sempre fiz, o resultado será pior, porque o contexto muda, né? Os desafios mudam, aquela proposta de valor que eu tinha para entregar para o mercado já não é mais uma proposta de valor, já ficou tudo igual. Então, eu acho que o próprio ambiente, né, que se cria, partindo dos desafios estratégicos da organização e desdobrando isso para as pessoas, eu acho que leva as pessoas a se movimentarem. Então, eu sempre digo, né, a gente como professor e a gente acredita piamente que as pessoas são capazes, estão dispostas. O que a gente tem que ter é saber qual é o catalisador que eu coloco para que a pessoa saia da zona de conforto e fale assim, me acompanha. Né? E aí tem algumas ferramentas de gestão que a gente utiliza para fazer isso. Né? Então, a Gabriela falou sobre OKR, etc, né? Gestão ágil. Tem uma série de ferramentas que a gente pode usar para trabalhar esse processo de fazer com que as pessoas se movimentem. Né? Eu leciono fora também, na Universidade de Paris, em Sorbonne, e lá o meu professor, né, o Jean-Michel, fala muito isso. Né? A gente movimenta as pessoas nas organizações. Então, acho que uma das formas de movimentar é mostrar para elas o seguinte, o desempenho da organização é o seu desempenho, então eu preciso que você se movimente. E aí tem ferramentas para isso. Né? A gente tem ferramentas de gestão para nos ajudar nisso. Certo. E dessas ferramentas de gestão para trazer isso, vocês lembram de alguma em específico, assim, fora as que já foram comentadas, né, de indicadores, como gestão ágil, alguma coisa mais que vocês recordem, assim, de aplicar, talvez não diretamente como porque tem muito disso, né, professor? A gente acaba absorvendo e existem ferramentas que são Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem algumas que a gente não consegue, de fato, aplicar na essência dela. Existe uma adaptação pela cultura do lugar, pela estrutura que nós temos, pelo nosso aprendizado, pelas nossas crenças, enfim, aí a gente pode falar um monte de coisa. Teve alguma, assim, que aplicamos, mas não conseguimos aplicar muito? Ou não, eu ainda... Tá no meu planejamento estratégico de poder aplicar esse tipo de ferramenta a mais. Vocês recordam de alguma? Olha, quanto a ferramentas, assim, não tem nada em específico. Mas uma coisa que me clareou muito as ideias após o curso foi a necessidade de psicólogo dentro da empresa. Que bacana. Isso, sim, isso nos ajudou muito ao longo da trajetória, porque colabora para a aderência das pessoas às nossas ideias. Então, eu entendo isso como uma ferramenta de ação. Bacana. É a sensibilização da equipe para a aderência do que precisa ser feito. Então, essas questões do trato emocional, do trato psicológico, conseguem dar robustez emocional para uma equipe passar pela mudança da melhor forma possível. Porque para alguns que estão muito habituados com a questão da zona de conforto, aquilo é traumatizante, dependendo o preparo de cada um e dependendo da mudança. Sim. E isso traz realmente uma condição, fortalece o ser humano para que o lado profissional possa passar por isso e possa contribuir para que isso seja feito com os colegas, porque nunca se faz nada sozinho. Então, é importante que exista essa coerência na interação de todos. Sim, até porque a gente falou, e tu mesma comentou antes, que é indissociável, né? A Gabriela profissional e a Gabriela ser humano, digamos assim. Para quem trabalha conosco, é da mesma forma. É difícil separar aquele profissional que está dentro da fábrica daquele profissional que chegou, né, que dormiu fora, que veio, porque a gente não consegue separar. E esse trabalho que tu faz, Renato, é muito bom, realmente. Assim, eu também tenho experiências disso, que a gente consegue modificar, inclusive, Gabriela, o que tu traz, é eles na vida deles, né? Porque as pessoas, elas têm que estar plenas. Eu sempre sou assim, eu penso nesse sentido, né, professor? Porque é difícil de separar, e não tem como separar, né, o ser humano com as suas dificuldades, e por muitas vezes, nesse trabalho que tu faz, Renato, que é excepcional, excelente, de trazer um profissional que possa auxiliá-los, né, dentro da produção da fábrica, às vezes o problema é externo, não é nem interno, né? É lá fora que a gente mexe para poder trazê-los para perto, para que eles entendam, e essa oportunidade de poder mexer
com a sua parte psicológica, de poder mostrar para eles alguns caminhos. Talvez a realização maior que a gente tenha é modificar o próprio ser humano em si. Modificar não, mas para que ele entenda em si, porque às vezes modificar não dá, né? Que ele entenda como ele é e nós o entendamos como eles são, né? E de que forma a gente trabalha com cada um, né, professor? Ô, Bira, você disse uma coisa muito importante, né? A gente tem que sempre refletir sobre isso. Tem gente que fala, não, lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra. Pô, o cara é esquizofrênico, né? Tem problema. Nós somos um indivíduo, né? Nós somos um indivíduo, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, assim, o mesmo profissional que está lá tem problemas em casa, tem problema com filho. Então, essa compreensão é uma coisa muito, muito importante, porque tem gente que acha, né? Vou garantir a performance da minha organização, vou encher de indicadores, Gente, tudo isso é muito importante, né? Mas, assim, vocês fizeram um comentário aí que é fundamental. Eu tenho que entender em que estágio que a empresa está, qual o grau de maturidade da empresa, qual o grau de maturidade das pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem empresa que adota o modismo, né? Fala, não, isso aqui não, tá legal, mas assim, a sua empresa está preparada para isso? As pessoas que estão dentro da sua empresa estão preparadas para isso? Né? Existe um ambiente que favorece as pessoas a se comprometerem, a entenderem, né? Assim, a compreender as pessoas, né? Dentro do ambiente de trabalho. Então, recentemente, a Fundação fez uma pesquisa, né? Nós tivemos a oportunidade, entrevistando quase 80 empresas, CEOs, né? Diretores de recursos humanos, ex-alunos. E quando eu falo aluno, é importante entender que nós trabalhamos com executivos, então o tempo todo a gente está falando com a empresa, né? O tempo todo. E da nossa pesquisa, o que mais ouvimos, né? Inclusive, assim, nós estamos trabalhando isso já nos nossos programas, são as soft skills. Então, ou seja, como que as pessoas, os líderes vão se relacionar, como que eles vão perceber os seus colaboradores, né? Como que a gente, gestão, faz a coisa acontecer. Eu acho que é importante a gente ter consciência disso, né? Não é o indicador, não é o software, né? Não é o hardware, é o hardware, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Legal. E nessa linha, professor, que o senhor traz de pautar os objetivos, né? Nós falamos de metas, falamos do indivíduo. Como é que a gente faz, vou começar pelo senhor agora, como é que a gente faz esse alinhamento dessas metas individuais que nós temos com o próprio objetivo da empresa, né? Porque quando um gestor faz um programa de aperfeiçoamento, ele traz mais conhecimento para dentro da sua empresa, ele envolve mais pessoas naquele mesmo caminho, né? Nós estamos nesse sentido. Então, nós temos um objetivo por empresa, mas nós temos algumas metas nossas para que a gente possa atingir esse objetivo. Como é que é trazer para a turma isso, e na sua experiência, nos seus 30 anos, como é que é trazer isso para dentro da turma e essa transformação dentro da empresa? Eu sempre digo o seguinte, né? Tudo que nós já estudamos e vivemos deixa muito claro que a primeira coisa é que o board tenha clareza e alinhamento do que quer e principalmente do que não quer. Então, essa é a primeira fase, né? Ou seja, a gente começa pelos acionistas, né? Entendendo o que eles querem, o que não querem. Dessas diretrizes, né? Nós vamos para análises, né? Para ver qual a viabilidade do querer ou não querer. E dessas análises nós vamos desdobrar lá nos nossos objetivos, né? Que objetivos essa organização tem? Esse desdobramento dos objetivos ele é fundamental, porque a gente fala que até o momento que você está definindo o objetivo é muita inspiração, né, Bira? Muita inspiração. Mas na hora que você passa dos objetivos para os OKRs, projetos, né, e assim por diante, aí a gente entra na capacidade que as empresas têm de entender o que o board quer, né, e é fundamental trazer os gestores para participarem dessa discussão. Tem empresa que acha, não, vamos ficar só aqui no nível... Não. Depois que o conselho definiu as diretrizes, tragam as pessoas para participarem das discussões, porque você legitima o processo antes de começar a fazer o desdobramento do processo. Então, isso é fundamental, né? Num segundo momento, a gente começa a trabalhar, nós falamos que você delega para a área o objetivo, mas você responsabiliza as pessoas. Então, isso é outra coisa importante, né? Eu vou delegar para a área financeira, mas dentro da área financeira, quem é o responsável, né? Até brinquei com o pessoal na sala de aula aí, qual é o CPF que vai ficar responsável pela entrega desse resultado. Então, isso traz, né, a pessoalidade, e ali é onde você trabalha a meritocracia, né? Porque a gente não pode recompensar igualmente os desiguais.
porque senão você entra no que a gente chama de distributivismo, né? Você começa a recompensar todo mundo de maneira igual, os resultados são desiguais. Né? Então, eu acho que assim, é pegar o que os acionistas definem como diretrizes estratégicas por patrimônio, depois sentar com os executivos da empresa e entender como que eu posso transformar aquilo em objetivos, depois sentar com o meu time gerencial e falar assim, desses objetivos, como que nós vamos fazer isso acontecer? Né? A gente tinha um professor na fundação que falava uma coisa que eu gosto muito, ele falava que a gente tinha que fazer planejação. Né? Aí fala, chega de planejamento, vamos fazer agora planejação. Né? Então, eu acho que é isso. Aí você tem assim, os CPFs, né? Você responsabiliza as pessoas e é natural que você recompense essas pessoas também, não só financeiramente, né? Mas com reconhecimento das pessoas pelas entregas que eles fazem nas empresas. Isso é fundamental. Que bacana. Acredito que vocês devam ter caminhado para essa linha também que o professor traz. Como é que foi fazer isso, Renato, lá na Lumibras? Olha, bem interessante, mas é muito visível a transformação das pessoas. Eu não acredito muito que as pessoas mudem, eu acho que eles enxergam diferente as coisas. Então, é impressionante como, nos colocando do lado de fora, olhando para dentro do negócio, é muito perceptível a mudança das pessoas. E tem que expor isso para eles, né? Sim. Que eles têm que se dar conta que eles estão melhorando. Isso eu tenho feito com frequência. Que é bacana quando as pessoas sabem que elas estão mudando, né? Que elas estão enxergando o negócio diferente, que o negócio está indo para o caminho que eles entendem que é um caminho correto. Aí sim, aí dá aderência e eles ajudam a melhorar ainda mais o negócio. Bacana. Gabriela, como é que foi para ti? Essa linha que o professor traz de poder responsabilizá-los, de colocá-los né? O setor, ele tem, né? Aquela área da empresa, ela tem uma meta, tem um objetivo a cumprir, né? E essa é a pessoa responsável por isso. Como é que foi? É interessante porque na verdade, tem vários pontos importantes ali. E eu penso que o primeiro é que realmente exista um objetivo estratégico claro para os sócios, para o acionista, para o dono, porque muitas vezes ele é implícito. Mas dentro de uma organização, esse objetivo precisa ser explicitado da forma mais clara possível para que todos os níveis consigam entender. Então, no momento em que o acionista diz qual é o objetivo dele, os diretores conseguem começar a trabalhar numa estratégia para atingir aquilo e começam a chamar muitas mãos para construir depois esses objetivos, esses OKRs, e cada um vai tendo um pedaço dessa responsabilidade e cada um vai comprando uma parte dessa ideia, de forma que a transformação das pessoas que tu estava comentando, ela é visível, sim, mas ela é legítima. Ela vem porque cada um entendeu a sua responsabilidade dentro de um contexto maior e o que pode ser feito. E sim, normalmente a gente cobra um resultado, cobra uma responsabilidade, mas não dá autonomia para a pessoa ou para o setor. Sim. E isso que o professor falou também é uma coisa que a gente consegue começar a ver funcionando melhor nas empresas. Ok, tu tem uma alçada, tu tem uma autonomia, dentro disso aqui, faça da melhor forma e a responsabilidade do sucesso disso é teu. E é bom que venha esse reconhecimento desse sucesso alcançado. Que às vezes o reconhecimento não é nem financeiro, é um reconhecimento dele poder entender e a equipe entender que ele do faz. Sucesso. Eu digo, brincando, talvez o professor não conheça essa, mas pode levar lá para Minas, né? Que isso é como uma festa de colônia, né? Porque cada um dá um pouquinho naquela comunidade para o resultado completo de toda a empresa, toda a organização, né? E é muito gratificante essa mudança, né? E eu volto, né, novamente a frisar isso, que é essa mudança que a gente faz, que vocês que se dispuseram, né, de tempo, professor que tem uma larga experiência, se dispõe a disseminar o conhecimento dele, as estratégias, as formas, os programas, para que as pessoas possam melhorar, e nós melhoramos não só o ambiente da empresa, mas nós melhoramos a comunidade como um todo, as pessoas que estão conosco. E o que é gratificante também é que essa pessoa que, se porventura ela surgiu uma oportunidade para ela sair daquela empresa, ela leva aquele conhecimento é dela. E assim, né, professor Ricardo, a gente consegue fazer
uma disseminação dessas coisas boas que o senhor traz para nós aqui. Ô Bira, sabe o que é interessante, né? Eu falo com o pessoal que o pessoal acha que a gente nasce professor, né? Não, o cara nasceu professor. Não. Então, assim, na minha carreira executiva, eu falei que a docência me ensinou muito a entender gente, a ver quais são os limites das pessoas, me ajudou muito. Então, assim, uma coisa que é importante a gente parar para pensar, na sociologia, a gente tem clareza de que as pessoas, né, o ser humano, ele é eminentemente social. É na nossa natureza isso. Então, se eu tenho uma empresa que facilita essa interação, nessa convivência, esse compartilhamento, etc., é natural que as pessoas se engajem dentro do meu processo. Agora, se eu tenho um ambiente onde eu preconizo o tempo todo a individualidade, né, os feudos organizacionais, que todos nós sabemos que existem, né, minha área, sua área, você não tá facilitando esse processo de socialização dentro da organização. Então, eu acho que assim, nós, enquanto gestores também, né, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Minha experiência, eu fiquei 15 anos como executivo, tem duas empresas, né? Tem uma empresa de consultoria que tem 30 anos, uma de tecnologia que tem 18. E eu falo isso com o meu time, né? Eu falo com eles, nós temos que ser facilitadores do processo, né? Nós temos que ser os catalisadores do processo, para que a turma consiga sentir o engajamento e ser partícipe do processo, né? E não coadjuvante. A gente quer, na verdade, pessoas que possam ser partícipes do processo, né? Que sejam protagonistas do processo. É isso que é a nossa proposta. Que bacana. Gabriela, o que tu achou do PAD? Vamos falar um pouco sobre o programa direto. A gente falou de algumas ferramentas, mas o que tu achou? O que tu vê nele? De que forma o CIMEX pode contribuir mais ainda para o empresário para que melhore o conhecimento e dissemine o conhecimento? Eu achei não. Eu tenho certeza, foi uma experiência fantástica para mim. Te confesso que eu não era uma pessoa extremamente próxima do CIMEX. Eu sabia que existia e para que servia, mas eu não tinha o contato que eu tenho hoje. E me foi uma grata surpresa a proximidade, a forma como o CIMEX pode ajudar as empresas da nossa região e pode nos ajudar enquanto profissionais. Quanto à fundação, eu fiquei orgulhosa de ser uma escola brasileira, a 7ª melhor escola de negócios do mundo, e a qualidade com a riqueza de conteúdo e dos professores que vieram ministrar esse curso para nós. E, ao mesmo tempo, a riqueza e a qualidade dos colegas. E eu acho que isso é que foi fundamental para criar uma experiência fantástica para todos que participaram. Porque a troca realmente que a gente teve na sala de aula de cada colega de um segmento diferente foi muito interessante. Foi muito rico. Que bacana. Nato, como é que foi fazer o programa de aperfeiçoamento de dirigentes do CIMEX? E essa tua proximidade com o nosso sindicato também? Excelente. Isso eu posso falar. Toda essa interação que nós tivemos foi muito bom, porque nós falamos de N setores, né? N empresas, cada um fabricando alguma coisa, revendendo, seja de que forma que for. Mas foi bem interessante porque as pessoas conseguiam se conectar. Então, todas as aulas eram aulas que, além do professor explicar, tinha uma interação muito grande. Então, às vezes, a gente percebia que o professor tinha que dar uma atropelada do conteúdo, porque o assunto antes estava muito interessante. E aí surgiam dúvidas, as próprias dúvidas eram sanadas ali. Às vezes, o professor era apenas um mediador. Porque o próprio pessoal que estava no curso é que apresentava a solução. Isso foi muito gratificante para mim. Que bacana. Eu acho que os dirigentes deveriam olhar com olhos diferentes para o PAD. Que ele é muito interessante. Ele recicla. Ele recicla mesmo. Isso eu posso falar. Que bacana, que bacana. Esse é o objetivo que nós temos, né? De poder trazer maior competitividade para as nossas empresas e desse modo nós acreditamos que a educação seja uma parcela
extremamente importante dessa transformação que nós precisamos, né? Não adianta só termos as oportunidades, mas nós temos que ter as técnicas, os objetivos, o conhecimento para poder evoluir, né? Mas como tu disse, né, até na sala de aula tinha mais assunto para falar, nós queríamos ficar aqui falando, professora, né, por muito mais tempo, e tenho certeza que nós teríamos muito mais o que falar, né? Mas infelizmente nós temos que encerrar o nosso podcast e agradeço imensamente, foi um prazer, professor, falar com o senhor, ter o seu conhecimento novamente conosco aqui, professor Ricardo. Gabriela, muito obrigado pela tua presença e pela disponibilidade de estar conosco, Renato igual, tá? Foi um prazer enorme poder dividir esse momento com vocês e agradecemos aos nossos ouvintes, né? E lembro que em 2024 nós teremos mais um PAD, esse programa de aperfeiçoamento de dirigentes, construído com o CIMEX e a Fundação Dom Cabral. É um programa que transforma realmente, que traz ao nosso empresário uma visão diferente e não traz só o empresário, só o dirigente, mas que reverbera por toda a nossa companhia, né? Se você quer participar, acompanhe o CIMEX, receba essas informações em primeira mão através do e-mail, acesse cimex.com.br, faça parte conosco desse nosso futuro, porque a gente constrói o amanhã com você. E lembrando, né, da nossa grande campanha, que a indústria está em tudo, e ela está aqui no podcast, ela está na tela com o professor Ricardo, ela está em todos os lugares nesse programa de valorização da indústria que nós estamos trabalhando. Tá? Sigam as redes sociais do CIMEX para se manter atualizado, né, com informações gerais, e deixem seu e-mail, sigam lá @CIMEXCaxias e tenham acesso a várias informações importantes para a nossa sociedade industrial. Eu sou Bira Hesler, presidente do CIMEX, e nos vemos na próxima Sala da Indústria. Muito obrigado.